ministrando a palavra do Senhor. Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Eu sei que as horas se avançam, mas eu quero pedir um pouco da sua atenção neste momento. Nós adoramos ao Senhor, foi um momento de louvor, de graça, de glória, mas a primazia de todo o ambiente espiritual é a exposição da palavra. Então eu gostaria da sua atenção neste momento. Evite transitar entre os corredores, porque Deus revelou uma palavra ao meu coração para a sua vida nesta noite. Eu quero 30 minutos da sua atenção, você bem incisivo aquilo que o Senhor colocou em meu coração, mas eu preciso muito da sua atenção neste momento, amém? Quem está comigo aí, diga amém. Quero louvar ao Senhor pela vida dos pastores, meu pastor presidente, reverendo Luciano, meu pastor Alexandre, os demais amigos, cooperadores. Eu estou bonito assim, pastor, porque foi o Jonas que me prestou esse lenço aqui. O culpado é ele. Esses negócios vêm lá de Barra do Piraí, gente. Ele que colocou esse lenço aqui, missionária Cláudia. Não é o lenço de Paulo não, tá, gente? É de Jonas. Está lá atrás. Deus abençoe, missionária Cláudia, toda a diretoria do Ministério de Mulheres. Para mim é uma honra, pelo segundo ano consecutivo, estar assumindo este altar para ministrar a palavra de Deus também no encerramento. Não seria eu o pregador, o vaso muda, mas a fonte é a mesma. Amém? E eu louvo a Deus pela confiança. Faço acompanhado da missionária Dalva, minha mãe, a minha esposa maravilhosa que está lá atrás com os meus filhos. Deus abençoe as nossas irmãs que estão aqui, amém, todo o Ministério de Mulheres, por estes 3 dias de eventos. Eu tenho certeza que Deus ministrou palavras ao seu coração. Eu estive aqui na sexta-feira, fui ministrado pela vida da missionária Rosana. Ontem eu não pude estar aqui presente, mas eu sei que Deus está na casa, e nesta noite veio a mim esta incumbência. Eu gostaria de convidar você a abrir comigo a sua Bíblia, primeiro livro das Sagradas Escrituras, livro de Gênesis. Na sexta-feira, enquanto a missionária Rosânia estava ministrando a palavra de Deus, eu olhei para aquele folder lá, mulher, floresça aonde Deus te colocou. E foi através daquela frase ali, e com a ministração da palavra missionária Eliane, que o Espírito Santo de Deus me trouxe a revelação deste texto. Eu sei que o tema deste trabalho é mulheres colunas na casa de Deus, mas eu quero trabalhar com um subtema nesta noite dizendo colunas feridas, gerando propósitos eternos. Quando eu cheguei aqui, missionária Cláudia, a senhora estava com uma oportunidade. O grupo de louvor tinha acabado de louvar, e eu dobrei os meus joelhos para orar. E Deus usava a senhora neste altar dizendo que há mulheres feridas que precisam ser restauradas nesta noite. E na hora o Espírito Santo confirmou esta palavra no meu coração, porque eu sou pastor de igreja e eu sei do compromisso de assumir o altar. E eu poderia aqui pregar uma palavra que você pudesse rodar, dar glória a Deus, falar em mistério, mas eu sou fiel àquilo que Deus ministra ao meu coração, porque eu sei de onde Deus me tirou, aonde Deus me colocou, e eu sei que a palavra dele é que traz resultado. Então vou ser muito fiel àquilo que o Senhor colocou em meu coração, com este subtema: colunas feridas, gerando propósitos eternos. Sacode este crente do seu lado aí, diga para ele: colunas feridas, gerando propósitos eternos. Você vai entender este tema aí, amém? Gênesis capítulo 29, eu quero ler a partir do versículo 31 até o versículo 35, amém? Gênesis capítulo 29, versículo 31 ao versículo 35. Eu sei que a mídia vai projetar aqui no Data Show, mas a tradução da minha Bíblia é NVI, Nova Versão Internacional, e eu quero ler o que está escrito aqui na minha Bíblia, mas você pode estar me acompanhando, que o intuito da palavra, a mensagem, ela é a mesma, amém? Diz assim a palavra do Senhor: quando o Senhor viu que Lia era desprezada,
o Senhor viu que Lia ou Leia era desprezada, era rejeitada, concedeu-lhe filhos. Raquel, porém, era estéril. Lia engravidou e deu à luz um filho, e deu o nome de Rúben, pois dizia: o Senhor viu a minha infelicidade, agora certamente o meu marido me amará. Lia engravidou de novo, e quando deu à luz ao seu segundo filho, lhe pôs o nome Simeão, dizendo: porque o Senhor ouviu que eu sou desprezada, e deu-lhe também este filho. E de novo engravidou, e quando deu à luz a mais um filho, disse: agora, finalmente, meu marido se apegará a mim, porque já lhe dei 3 filhos, e colocou seu nome Levi. Engravidou ainda outra vez o seu 4º filho. Quando deu à luz a este outro filho, disse: desta vez louvarei ao Senhor. Desta vez louvarei ao Senhor. Assim deu-lhe o nome de Judá. O contexto da história é muito conhecida, e eu não quero desconfigurar a imagem de Raquel na mente de algumas pessoas. Eu quero deixar este assunto para uma outra oportunidade, o lado oculto, escuro de Raquel, mas eu não quero trazer este conceito ao seu coração nesta noite, mas eu quero refletir com você sobre esta mulher chamada Lia. Conhecemos o processo do casamento desta mulher. Casou-se com uma linhagem patriarcal, o filho de Isaac, chamado Jacó, que assumiu a promessa de Abraão e do seu pai Isaac. Só que o casamento desta mulher foi arranjado pelo pai, e era cultura deste período. As mulheres não escolhiam o marido que ela gostaria de casar, de ter família. Era o pai, de forma cultural, que arranjava o casamento. E Jacó, fugindo do seu irmão Esaú, vai para Padã Arã, na casa do seu tio Labão. Chegando lá, Jacó se apaixona por Raquel. E o texto diz que ele se apaixona no primeiro olhar que eles vão cruzar ali, os olhares, porque Raquel era uma mulher linda, de boa aparência, de um corpo lindo. E Lia já era uma mulher com os olhos caídos, o texto diz sobre isso. Por isso Jacó se apaixona por Raquel. E é bem verdade que esta paixão nasce no coração de Jacó, e ele trabalha na casa de Labão como servo, como um trabalhador. E Labão, depois de um mês, olha para o seu sobrinho e diz: meu sobrinho, meu querido Jacó, você está trabalhando de graça e eu preciso pagar o seu salário. Pede o que você quer. Jacó, então, oportunista, pediu a mão de Raquel para se casar com ela, porque Jacó se encantou com a aparência. Jacó se encantou com aquilo que os olhos dele enxergou. Jacó se encantou, pastor Geilson, com aquilo que os seus olhos enxergou em Raquel, aquilo que gerou destaque ao seu primeiro olhar. E ali Jacó pede a mão de Raquel para se casar. Labão gostou do trato, gostou da proposta e ofereceu a Jacó: olha, trabalha 7 anos. Depois de 7 anos eu concedo a minha filha para você se casar. O texto diz, gente, que Jacó trabalhou 7 anos como se fosse poucos dias. Jacó trabalhou 7 anos como se fosse semanas, meses. Eu imagino aqui Jacó criando a expectativa do dia do casamento. Pastor Júlio, imagina a mente de Jacó no dia das núpcias, no dia do encontro com a sua amada. Jacó talvez estava escrevendo poemas, preparando este encontro, e o texto diz que Jacó contava os dias, porque quando completou os 7 anos, Jacó depressa chegou a Labão e disse: olha, o prazo já deu, já concluí o prazo de trabalho, eu quero Raquel
Raquel para se casar. Só que na cultura da casa de Labão, as duas moças eram solteiras, virgens, precisava casar mais velha. Labão dá uma festa. Chega Jacó agora na tenda, na expectativa de encontrar Raquel. Ali ele se deita com ela e do outro dia pela manhã, Jacó percebe que não era a sua amada. Pastor Bartolomeu, ele toma um susto. Era Lia, a filha mais velha. E o texto diz que Jacó imediatamente se irritou com Labão e foi tirar satisfação. Agora eu começo a mensagem. Imagina o sentimento desta mulher. Ela não pediu para casar, o casamento foi arranjado, e agora, depois de uma noite, perdeu-se a sua mocidade, a virgindade, porque se deitou com Jacó. E agora, quando Jacó percebe que não era Raquel, ele despreza Lia. Ele fica irritado e agora nasce no coração desta mulher um sentimento de rejeição. Ela está casada com um homem que não a ama. Ela está casada com um homem que não a deseja. Ela agora começa a ser rejeitada. E Labão então faz o segundo trato com Jacó. Trabalha mais 7 anos, espera passar a semana de núpcias, que eu te dou Raquel como esposa. Jacó aceitou, trabalhou, e agora o texto diz que Jacó se casa com Raquel. E no momento que Jacó se casa com Raquel, o texto diz no versículo 31 que agora Lia começa a ser rejeitada, desprezada por Jacó e desprezada pela sua irmã Raquel. Mas eu gosto desta expressão do versículo 31. Enquanto Jacó está rejeitando, enquanto Raquel está zombando, o texto diz que Deus viu. O texto diz, e o Senhor viu. Eu gosto desta expressão, pastor Márcio, porque enquanto o homem rejeita, Deus acolhe. Enquanto o homem despreza, Deus resgata. Enquanto o homem não dá valor, os céus está dizendo: eu vou investir nos projetos rejeitados, eu vou investir nos projetos falidos, eu vou investir nos projetos que ninguém dá valor. Cá para nós, gente, se dependêssemos do homem para estarmos aqui, vocês sentadas aí, as irmãs aqui, ninguém estaria. Porque o homem julga a aparência, mas a expressão diz: quando o Senhor viu. Na terra ali está sendo rejeitada, mas eu imagino com a mente de pregador Deus fazendo uma reunião. Eu preciso mudar o contexto dessa história. Eu preciso inverter estes valores. A terra rejeita, mas Deus está vendo. Se eu fosse ficar aqui só nesta palavra e Deus viu, nós ficaríamos aqui a noite toda. Por quê? Porque quando Deus vê, o verbo aqui é em ação. O verbo aqui não é um verbo que deixa a pessoa estagnada. Deus viu e agora Ele vai agir. Lembra de Êxodo capítulo 3, quando Deus se manifesta na sarça de fogo ardente que não se consome, falando com Moisés. Deus fala a mesma coisa: Moisés, eu vi a aflição do meu povo, eu ouvi o clamor deles, e agora eu estou descendo com mão forte para livrar o meu povo do Egito. Quando Deus vê, Deus faz. Quando Deus vê, eu não vou ficar só no Antigo Testamento, vamos para o Novo. A Bíblia diz que após a morte de João Batista, Jesus vai para o deserto, porque Jesus está em luto, seu primo morreu, aquele que é a voz do que clama no deserto foi decapitado. Jesus queria um momento único, sozinho, mas o texto diz que a multidão, sabendo que Jesus foi para o deserto, foi atrás de Jesus. E a Bíblia diz que quando Jesus viu a multidão, se compadeceu de íntima compaixão e começou a curar os enfermos, os doentes, começou a libertar. Lembra de quando os discípulos estavam no barco, atravessando o mar da Galileia? Jesus está no monte, e a Bíblia diz que ao monte Jesus vê o barco de longe. O barco está na tempestade,
rejeição. Eu estou liberando uma palavra para você que entrou neste culto, dizendo: ninguém me viu, eu estou sendo humilhada, eu estou sendo rejeitado, eu fui rejeitado pelos meus pais, mas o Senhor te viu, o Senhor te escolheu, o Senhor te separou, e nesta noite Ele vai restaurar as colunas feridas. Ora, gente, só quem já viveu rejeição sabe como é a dor. Só quem já foi rejeitado sabe qual é o sentimento. Tem pessoas que conhecem melhor do que eu a área emocional, psíquica. Mas eu pesquisei um pouquinho e a rejeição é uma das piores feridas emocionais. Ela gera traumas na alma de uma pessoa, no psicológico de alguém, podendo gerar feridas psicossomáticas, feridas do corpo. A rejeição produz uma autoestima baixa, uma desvalorização, uma insegurança, um medo. A pessoa rejeitada, ela olha para o espelho e não vê nela qualidades o suficiente. Agora imagine esta mulher vivendo dentro deste contexto em sua casa. O meu esposo não me ama, eu sou rejeitada, a minha irmã me humilha, porque Jacó ama mais ela do que eu. Ela é mais aparentemente bonita do que eu, tem mais qualidades do que eu. Só que em nenhum momento do texto Lia vai bater boca. A gente vê diversas falhas de Raquel, mas em nenhum momento Lia vai discutir com Jacó. Em nenhum momento Lia vai procurar os seus direitos. Em nenhum momento. E quando Deus vê, Deus faz. E sabe o que Deus fez? Abriu a madre de Lia e segurou a madre de Raquel. Deus fez Lia gerar e Raquel agora é estéril. O capítulo 30 inicia com uma discussão entre Raquel e Jacó. O texto diz que Raquel ficou enciumada com Lia, porque Lia gerava filhos e Raquel era estéril. E ela chegou para Jacó e disse: me dá filhos, senão eu morro. Aí Jacó responde para ela: Raquelzinha, meu amor, eu estou no lugar de Deus, é Deus que faz. E por que ela ficou com ciúme? Porque Lia gerou e ela não gerou. Lia estava dando filhos e ela não estava dando filhos. Eu quero abrir um parênteses aqui. Vai doer, mas vai curar. E é assim na nossa vida. Percebe que quando você não faz nada, você não produz nada, as coisas parecem que está num mar calmo, está fluindo naturalmente. Vai você prosperar, vai você trocar de carro, vai você crescer, vai você começar a produzir, que as coisas começam a gerar ciúme. Sabe por quê? Porque aquele que não produz sempre vai se levantar contra aquele que produz. Aquele que não gera sempre vai querer parar o processo daquele que gera. Mas nesta noite Deus me trouxe aqui como profeta para dizer para alguém: continua gerando, porque o que sai de você vai ecoar na eternidade. O que é produzido de você, os frutos gerados em você, vai alimentar pessoas. Não para no meio da oposição, gente. Isso gerou tanto trauma em Lia. Eu corro para o final agora. Eu disse 30 minutos, falta 15. Isso gerou tantos traumas nela que ela começou a gerar pensando em Jacó. O primeiro filho, Rúben, que significa: o Senhor viu a minha infelicidade. Eu estou triste, eu fui rejeitada, mas mesmo missionária Cláudia, ferida, mesmo sendo rejeitada, desprezada, ela está gerando. Ela está gerando frutos. Ela está produzindo frutos. E tem pessoas
pessoas aqui no nosso meio que está desse jeito. Hoje eu estou vendo mulheres aqui chorando porque Deus está falando com alguém. Não para de produzir no altar, não para de gerar no altar, mesmo humilhada, mesmo o marido não sendo crente, mesmo o filho nas drogas, perdidos aí neste mundo, continua gerando no altar, porque o Deus que te vê é o Deus que livra, o Deus que te vê é o Deus que restaura, o Deus que te vê é o Deus que faz o impossível. Se eu for falar de hierarquia, gente, nós vamos lá para Ana, né? Lembra de Ana? Penina, vou chegar lá, mas deixa eu finalizar aqui. Primeiro filho, Rúben. Ela achou que Jacó iria amar ela, porque agora ela deu filhos. E segundo a cultura judaica, os mestres estão aqui, entendem melhor do que eu. Uma mulher que é estéril é rejeitada. Só que dentro da casa de Jacó, há uma inversão. A mulher que produz filhos e homens ainda é mais valorizada dentro da cultura judaica. E aqui ela gerou o primeiro filho, Rúben, pensando: Jacó vai me amar, Jacó vai me aceitar. Só que o texto diz que ele ainda não ama Lia. Aí ela vai gerar um outro filho chamado Simeão, e o texto diz: porque o Senhor ouviu que eu sou desprezada, viu a minha aflição. Ela gerou Rúben pensando que ela seria aceita, príncipe, e ela não foi. Agora ela vai gerar Simeão pensando: agora ele me ama, mas só que ela continua sendo desprezada, rejeitada. E ela diz: o Senhor ouviu que eu sou desprezada. O terceiro filho que ela vai gerar, o nome dele é Levi. E quando ela vai gerar Levi, quando Levi nasce, ela coloca este nome e ela disse: agora sim, finalmente o meu marido vai me amar. Eu já dei Rúben a ele, eu já dei Simeão a ele, agora eu estou entregando a ele o terceiro filho, Levi, e ele vai me amar. Só que ele, Jacó, aqui nesta condição, continua rejeitando Lia. Por quê? Agora vamos aplicar isso na nossa vida. Porque Lia estava gerando para agradar Jacó, Lia estava gerando para ter o amor de Jacó. Só que agora Lia entende o propósito. Mesmo sendo rejeitada, mesmo sendo ferida, ela entende o propósito. E qual é o propósito? O quarto filho que ela vai gerar. Ela disse: agora eu louvarei ao Senhor. Ela mudou agora a estratégia. Enquanto ela tentava agradar Jacó rejeitava ela não conseguia viver o propósito dela, porque ela queria agradar Jacó. Mas quando ela entendeu o propósito de Deus na vida dela, ela já não gera mais para Jacó, ela vai gerar para o Senhor. Ela não vai gerar mais para o homem, para se tornar amada pelo esposo, não. Agora ela vai gerar no altar, e o texto diz: o nome dele é Judá, e eu louvarei ao Senhor. Ela entendeu: está doendo, está difícil, a coluna balançou, tomou pancadas, se feriu, mas eu louvarei ao Senhor, eu louvarei ao Senhor. Eu imagino aqui Lia dando culto de ação de graças, e Jacó pensando: ela fez isso para eu amar ela. Ela está dizendo: não, Jacó, eu até desejo ser amada, mas agora eu não gerei para você, eu gerei para o meu Senhor. Eu louvarei ao Senhor. Você está entendendo a mensagem nesta noite? Você está entendendo o seu propósito nesta noite? Vai chorando, mas vai doendo, mas vai ferida, mas vai sangrando, mas vai. Oraia suricalabas, enaia sonde calabaias,
Senhor. Eu estou sendo rejeitada, ninguém está me vendo, mas eu louvarei ao Senhor. Eu estou sendo humilhada no meu trabalho. Eu estou sendo traída pelo esposo que não é crente, mas eu louvarei ao Senhor. O meu filho está perdido, mas eu louvarei ao Senhor. Porque você entende que coluna na casa de Deus, pode vir o vento, pode vir a tempestade, mas coluna na casa de Deus não é edificada na areia. Coluna na casa de Deus é edificada na rocha, na pedra de esquina, na pedra que os construtores rejeitaram. Quem é ela, pastor Gustavo? Jesus, Jesus, Jesus. É por isso que tem pessoas que não entendem. Ela está passando prova e está no congresso, ela está sendo humilhada, está levantando a mão, ela está chorando, mas continua na casa de Deus. É coluna que foi edificada em Cristo. Entende o meu propósito? Eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei. A história diz, gente, a história diz que Ana esperou aproximadamente 25 anos para ser mãe de Samuel. A Bíblia não diz isso, mas Ana todos os anos ia para Siló para sacrificar e adorar o Senhor. Com certeza, gente, Ana orava pedindo: Senhor, abre a minha madre. Só que o texto diz que dentro de casa havia uma rivalidade, havia uma guerra entre Penina e Ana, e Penina a humilhava todos os dias. A Bíblia não diz, mas eu quero imaginar que todos os anos que Ana subia para o templo, Ana dobrava os seus joelhinhos e dizia: Senhor, me dá um filho, porque eu estou cansada de ser humilhada por Penina. Senhor, me dá um filho, porque Penina está me humilhando todos os dias. Entrou ano, passou ano, entrou ano, passou ano, e nada aconteceu. Só que agora Ana vai mudar o propósito, e Tiago escreve na sua epístola que há orações que não são respondidas, porque oramos segundo as nossas necessidades, segundo as nossas vaidades e o nosso desejo. Ana orava pedindo filho para poder competir com Penina, mas quando ela entendeu o propósito, ela mudou a oração. Ela subiu para Siló como de costume, e agora ela disse: Senhor, me dá um filho, não mais para competir com Penina, me dá um filho que eu devolverei ao Senhor. Era isso que Deus queria ouvir, porque o texto diz que naquele tempo a palavra de Deus era rara, não havia revelação nem por Urim nem por Tumim, porque os filhos de Eli estavam profanando o altar. Mas lá dentro do templo tem uma mulher de joelhos dizendo: me dá um filho e eu entregarei ao Senhor, eu louvarei ao Senhor, eu devolverei a Jesus. Quem está sentindo esta graça aqui nesta noite? Quem está sentindo esta unção? Deus está curando feridas na tua. E a Bíblia diz que naquele dia Deus se lembrou. Deus esquece, gente? Deus esquece? Não. Só que Deus olhou e disse: agora você orou certo. Era isso que eu queria, porque eu quero levantar um renovo dentro do templo. Eli já está velho, a vista embaçada, Ofni e Finéias tem data de validade, daqui a pouquinho vai morrer, e é isso que eu quero. Enquanto você queria filho para Penina, eu queria um sacerdote, um juiz e um profeta. Deixa eu te fazer uma pergunta: quem é os filhos de Penina? A Bíblia não diz, mas quem foi Samuel? Um profeta, um sacerdote, um juiz, aquele que ungiu Saul, aquele que ungiu Davi. E nesta noite Deus está dizendo para alguém: você vai gerar, porque é a coluna da casa do Senhor, mas não vai
gerar para você, vai gerar para o propósito de Deus, vai produzir para o propósito de Deus. 5 minutos para 9h30. Eu disse que 9h30 eu termino. Você me deu 30 minutos. O interessante é que 50% das tribos de Israel veio de linha. É, missionário Fabiano? 50% da nação de Israel veio de linha. Gerou 6 filhos. A sua serva gerou 2. E para compensar mais um pouquinho, ainda gerou uma moça chamada Diná. 50% da tribo de Israel saiu, de Lia. Sabe quem foi os filhos dela? Eu vou falar só de 2. O terceiro e o quarto. O terceiro, o nome dele é Levi. Só que não é o Levi que está tocando ali, não. Sabe de quem saiu da linhagem de Levi? Arão. Você já pegou, né? Sabe quem que saiu da linhagem de Levi? Moisés, o libertador de Israel. A Miriam que tocou pandeira aqui igual as irmãs, que coisa linda, que dançou igual as irmãs aqui no manto, porque nós somos crentes pentecostais, e é bom demais marchar na presença de Deus. Por quê? Porque no passado nós dançava na mão do diabo, nós pulava baile funk, carnaval. Agora eu falo em mistério, danço na presença de Deus, eu salto de alegria, porque Ele me resgatou. Nasceu o sacerdócio de Israel, os homens responsáveis para sacrificar no altar, para entrar no Santo dos Santos, saiu de Levi, filho de Lia. O outro, gente, recusa falar, né? Judá. Eu termino lendo esta árvore genealógica, porque eu recuso falar de Judá, mas eu quero ler a árvore genealógica que Mateus escreve. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó com Lia gerou Judá, Judá gerou Pérez, que foi Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Nasson, Nasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, que o rei Davi, Davi gerou Salomão, Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias Asa, Asa gerou Josafá, Josafá Jorão, Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acas, Acas gerou Ezequias, Ezequias Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias, Jeconias gerou Salatiel, que gerou Zorobabel, Zorobabel Abiúde, Abiúde Eliaquim, Eliaquim Azor, Azor Sadoc, Sadoc aqui, aqui Eliúde, Eliúde Eleazar, Eleazar Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, marido de Maria, do qual nasceu Jesus, Jesus, Você entendeu o propósito? Coluna, gente, sustenta algo. Se não houvesse essas colunas aqui, as telhas cairiam. Coluna sustenta e dá liga às lajotas junto com a cinta que segura aquilo que está em cima.
Na maioria das vezes, coluna não aparece. Já viu coluna na casa de alguém? A casa pode ser linda, mas a coluna está escondida. Escondida no embolso, na massa corrida, ou no piso, ou numa tinta. Mas se não houver coluna, a casa cai. Estou falando de Lia, uma coluna rejeitada. Mas do ventrezinho de Lia sai um homem chamado Judá. E da semente deste homem veio o Salvador do mundo. Jesus, o leão da tribo de Judá. Aline, consegue louvar a tua palavra? Fiquem de pé, gente, em nome de Jesus. 9h30 agora. Missionária Cláudia, eu ouvi uma história que me marcou muito. Um amigo chegou para mim e disse: Pastor Gustavo, deixa eu contar uma história para você. E ele discorreu a história. Ele disse: havia um pastor que assumiu uma igreja pequenininha, humilde. E este pastor começou o trabalho naquela pequena congregação. O trabalho foi crescendo, o trabalho foi evoluindo, compraram um terreno do lado, ampliaram o templo, a igreja se tornou uma catedral naquela pequena cidade do Nordeste. Este pastor ficou renomado naquela cidade. Os homens da política, todos conheciam aquele homem, ele tinha acesso aonde ele entrava. Teve um dia que ele subiu no altar, viu aquela massa de gente na igreja, como hoje aqui. E ele pensou: olha só o trabalho que eu fiz, olha todo o esforço, olha os frutos que foi gerado. Naquela noite, missionária Cláudia, ele dormiu, gente, e ele teve um sonho. E naquele sonho Deus o levou em espírito, arrebatou ele e levou ele para dentro daquela grande catedral, daquela igreja que ele havia construído. Só que os bancos estavam vazios. E ele foi andando entre os bancos vazios, e ele subiu no púlpito, sentou no púlpito. Lá no fundo ele ouviu um gemido, um choro. E ele reparou muito bem, ele viu a irmãzinha Josefa, cabelinho branco, que não sabia falar direito não, era Jesus e Deus, mas estava lá com os joelhinhos dobrados. E ele ouviu a oração dela ao aproximar. E sabe qual é a oração dela? Senhor, sustenta o meu pastor e esta igreja, sustenta esta obra, dá força, Senhor, para os departamentos. Aí Deus acordou aquele homem de madrugada e disse para ele: você pode até fazer, mas há colunas de cabelinho branco, com os joelhos dobrados, sustentando esta obra, através da oração, e eu creio que Deus tem levantado, missionária Cláudia, mulheres de intercessão, que como colunas não é vista, ninguém sabe o nome, talvez não tem nem a idade, não tem nem o grau escolar, mas está lá com os joelhos dobrados dizendo: Senhor, sustenta, dá graça, dá força, capacita, Senhor, levanta jovens, levanta homens, abençoa os nossos pastores. Cadê as colunas? Cadê as colunas de oração? Cadê as colunas da casa de Deus? Cadê as colunas da casa? Eu libero uma palavra profética, debaixo da autoridade do Espírito Santo.
E a Aline vai louvar a tua palavra. Eu quero liberar esta palavra para quem tem fé para receber. O ano passado, na gestão ainda da missionária Glória, nós ministramos aqui no encerramento. Enquanto eu orava, no domingo pela tarde, o Espírito Santo me visitou no meu quarto de oração, no espacinho que eu tenho, e disse: meu filho, eu vou curar mulheres lá. Eu vou curar vidas lá, eu vou curar de câncer. E no dia seguinte, depois de 2, 3 dias, a missionária Roberta me mandou uma mensagem. Teve lá na Ciderlândia testemunhando, não é verdade? Está ali como testemunha. Deus curou, irmãos. Deus curou. Esta palavra é especificamente a mulheres aqui. Todas. Ah, pastor, mas eu já estou de idade. Propósitos gerados nem sempre é filhos. Projetos, sonhos, ministério, a congregação que você congrega, pessoas que você conhece, projetos que Deus te deu, empreendimentos. Mas há mulheres aqui também, missionária Cláudia, que tem sonho de ser mãe. Coloca a mão no seu ventre em nome de Jesus. Todas as mulheres, isso é profético. Isso é profético, todas. Ah, pastor, mas eu não quero ter filhos agora. O filho aqui, gente, é uma tipologia, é um propósito de Deus na tua vida, é o seu ministério, é o seu sonho, é o seu filho, é a sua casa, é o teu esposo crente, eu não sei, mas Deus vai gerar em você. E eu profetizo, daqui 9 meses, debaixo da autoridade da palavra, você vai testemunhar aquilo que não estava acontecendo. Vai nascer, vai crescer, Deus vai sustentar. Feche os teus olhos pela fé, e debaixo da autoridade da palavra, eu profetizo fertilidade. Eu profetizo fertilidade, fertilidade espiritual, fertilidade na saúde. Toca, Senhor, nas madres, toca nos ventres. Eu sou fruto que Deus abre ventre. A minha esposa não podia ser mãe, já está gerando o segundo, para a glória de Deus. E eu profetizo hoje, debaixo da autoridade da palavra, vai gerar. A tua casa é alcançada agora, os teus filhos são alcançados agora, a tua família é alcançada agora. Vai gerar, esta bagunça vai acabar, este desânimo vai acabar, esta frieza espiritual vai acabar. Vai gerar ministério, vai gerar propósitos na eternidade. Quem recebe, abre a boca para dar glória, abre a boca para adorar. A Bíblia diz através do salmista: abre a tua boca que eu o encherei. Então quem tem glória dá glória, quem tem aleluia dá aleluia. Cadê as irmãs do mistério? Cadê as irmãs da oração? Profetiza agora, profetiza agora. A palavra dele, a palavra dele, o agir dele, o movimento é dele. Recebe agora a cura, recebe agora o milagre, recebe agora a fertilidade. Deus está tocando, Deus está tocando, Deus está tocando, Deus está tocando. Quem crê recebe. Já tem gente marchando, já tem gente dando lugar. Orabaia sou menecalabarras. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Deixa Deus te usar agora, minha irmã. Deixa Deus te usar agora, meu irmão. Em nenhum momento da pregação eu fiz isso, mas eu quero fazer agora. Dá a mão para quem está do seu lado aí, irmã. Profetiza sobre a vida dela. Seja vaso de Deus agora. Profetiza a cura, profetiza o renovo. Deus vai encher mulheres aqui, mulheres que em casa são rejeitadas, humilhadas, mulheres que aos olhos de muitos não tem valor, não tem qualidades, mas Deus está te levantando para gerar no altar. Ore a série, adore a Abra a boca e profetiza. Abra a boca para dar glória. Colunas da casa de Deus, colunas da casa de Deus, já
Já tem gente entendendo o propósito aqui. Evangelista Jonas. Já tem gente entendendo, já tem gente sendo renovada. Quantas vezes perguntei pra Deus, porque ainda não aconteceu tudo que Ele me prometeu. Cansado e desanimado, o tempo de espera tem me preocupado. Eu olho ao redor e penso que é em vão, e quase que essa dor rouba minha adoração. Mas a tua palavra diz: pensamentos são maiores. É a palavra dele. Maiores e maiores. É a palavra dele. Bem maiores que os meus. A tua palavra diz: seus caminhos são maiores. Oh, Jesus. Maiores e maiores. Bem maiores que os meus. Vai adorando ele aí. Não é jargão de pregador não, mas enquanto você adora aqui, Deus visita a sua casa, Deus trabalha no teu lar, Deus move as águas. Adore ele. Deixa Deus usar nesta noite. Tu percebes a guerra e diz que eu nem preciso lutar, pois tu mesmo lutarás por mim. Tu mesmo lutarás por mim. Mas a tua palavra diz que seus caminhos são maiores. Oh, Jesus. Maiores e maiores. Com teu Espírito Santo sopra neste lugar. Renova vidas nesta noite. Restaura colunas nesta noite. Restaura feridas nesta noite. A tua filha não vai parar. O teu filho não vai desistir. Restaura, Senhor. Elia vai reclamar. Vou não. Louvarei ao Senhor. Louvarei ao Senhor. Não se desesperou quando a guerra chegou. Ele não viu pelos olhos normais, ele viu pelos espirituais. O exército enxergou, ele viu além daquela dor. Mas viver além dessa situação, sei que nunca me abandonou. 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 Vai viver além dessa dor. Sei que nunca me abandonou. Sei que nunca me abandonou. Sei que nunca me abandonou. Vai viver além dessa dor. E os seus caminhos são maiores, maiores e maiores, bem maiores que os meus. A tua palavra diz que os seus caminhos são maiores, maiores e maiores, bem maiores que os meus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Creia nisso nessa noite. Deus está trabalhando em nossas vidas. Nós vamos estar processando. Glória a Deus. Nós vamos estar processando neste momento a entrada das tochas para nós fazermos a saída da bandeira, para nós estarmos dando o encerramento deste culto em nome de Jesus. A tua
os seus caminhos são maiores, maiores e maiores, bem maiores que os meus. A tua palavra diz que os seus caminhos são maiores, maiores e maiores, bem maiores que os meus. A tua palavra diz que os seus caminhos são maiores, maiores e maiores, bem maiores que os meus. A tua palavra diz que os seus caminhos são maiores, maiores e maiores, bem maiores que os meus. Sei que nunca me abandonou, sei que nunca me abandonou, faz viver além dessa dor. Sei que nunca me abandonou, sei que nunca me abandonou, sei que nunca me abandonou, faz viver além dessa dor. Irmão, pode soltar o som do chofar para mim e apagar a luz, por favor? Em nome de Jesus. Pode apagar, solta o chofar.